Olá, companheiros e companheiras. Espero que todos estejam bem. Bom, hoje eu vou falar sobre dois remédios constitucionais, sejam eles o habeas corpus e o mandato de segurança. E para isso, eu vou fazer uma abordagem histórica do habeas corpus e depois trazer os conceitos de cada um. Bom, a primeira vez que houve uma aparição do habeas corpus foi lá no Império Romano, por meio de um interdito, na qual qualquer cidadão poderia invocar para que uma pessoa fosse libertada de uma prisão ilegal de terceiros, né? Ou seja, de outra pessoa privada. Né? Isso não, lá não existia a hipótese de que esse interdito fosse invocado contra prisões arbitrárias ou ilegais por parte do Estado. Isso só foi surgir em 1215, na Carta Magna da Liberdade, no reinado do João Sem Terra, né, que foi um rei famoso por cometer diversos abusos e ilegalidades de poder contra os barões que tinham grande influência e grande poder político na época, né? Então eles obrigaram o rei João Sem Terra a redigir e assinar esse texto normativo que garantia diversos direitos, entre eles, né, uma espécie de habeas corpus, na qual literalmente signifique traga o corpo ou apresente o corpo, né? E aí isso prevenia contra prisões arbitrárias ou ilegais por parte do Estado, que no caso era o próprio rei. Bom, devido a diversas questões, né, esse documento normativo ele não foi cumprido, né, pelo rei e pelos seus é, sucessores, o que só veio a concretizar em 1679, na Constituição, numa nova Constituição, já no reinado de Carlos II, na qual já vinha previsto o habeas corpus, né, que, como eu disse, significa apresente o corpo, traga o corpo. E aí era uma espécie de uma ordem para o carcereiro libertar determinada pessoa, na qual foi invocada o habeas corpus, perante a corte. E aí, perante a corte, esse carcereiro ele tinha que explicar as razões pelas quais levou à prisão desse indivíduo. E aí a corte ia analisar que se foi ilegal, se foi por meio de um abuso de poder, essa pessoa era libertada. Bom, depois disso, o habeas corpus ele foi introduzido em diversos documentos normativos, constitucionais ao redor do mundo. Mas eu quero chamar a atenção para a institucionalização do habeas corpus aqui no Brasil, que ocorreu primeiramente de forma, né, direta, né, objetiva, em 1891, na Constituição já da República do Brasil, né, após a Declaração de Independência e Proclamação da República aqui no Brasil. Bom, aqui no Brasil, o texto normativo, ele trazia em seu artigo 72, parágrafo 22 da Constituição, o seguinte trecho: dar-se habeas corpus sempre que o indivíduo sofrer ou se achar em iminente perigo de sofrer violência ou coação por ilegalidade ou abuso de poder. Bom, nesse texto se percebe que não se limitou à impetração do habeas corpus para prisões ilegais ou somente para constrangimento, né, ilegal. E aí, vários juristas se debruçaram sobre o estudo do habeas corpus e trouxeram diversas teses que ficou famosa e conhecida como Doutrina Brasileira do Habeas Corpus. Um dos principais defensores dessa tese é Rui Barbosa, que, para ele, o habeas corpus ele podia ser impetrado sobre qualquer hipótese, né? Ou seja, o alcance do habeas corpus era amplíssimo, né? E podia ser impetrado é, por qualquer violação ou constrangimento que fosse realizado por abuso de poder pelas autoridades brasileiras. Bom, embora trouxeram diversos argumentos, né, para defender essa tese, na Constituição de 1824 foi alterado esse texto normativo que veio com a seguinte redação: dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar em iminente perigo de sofrer violência por meio de prisão ou constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção. E aí o texto normativo trouxe a limitação para a impetração do habeas corpus somente nas hipóteses
de constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção, ou seja, só no direito de ir e vir do indivíduo, né? Bom, embora as teses apresentadas elas não conseguiram manter por muito tempo, né, essa interpretação amplíssima, né, do habeas corpus, ele contribuiu para a criação de outro remédio constitucional muito importante nos dias atuais, que é o mandado de segurança, cujo cabimento se dá toda vez que não couber outro remédio constitucional, ou seja, habeas corpus, habeas data e etc., por abuso ou é, por abuso ou violação por parte de alguma autoridade pública, né, de um direito líquido e certo. Bom, o direito líquido e certo aqui, pessoal, é o direito que é facilmente comprovado, né, que não precisa da existência de uma fase probatória durante a instrução, durante o procedimento. Né? Então, aí, nesse caso, se tem o cabimento do mandado de segurança. Bom, já trouxe não só a abordagem histórica, mas também o conceito de cada um deles, né? Sendo o habeas corpus um remédio constitucional aplicável toda vez que houver uma violação ao direito de ir e vir dos indivíduos, e o mandado de segurança para todas aquelas outras hipóteses aonde não possa ser impetrado outro remédio constitucional e cuja violação se refere a um direito líquido e certo. Muito obrigado, até mais.